Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 8, a partir do verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve em Saraiva e fogo e misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e todas as ervas verdes foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Amém, glória a Deus, aleluia. Amados, eu tive aí uns dias viajando, por isso eu deixei de postar, né, esses dias, mas agora estamos de volta. Nós estamos aí na série de vídeos tratando-se de compreender os ventos de doutrina e o engano, né, que o mundo tem gerado sobre a vida das pessoas. E nós estávamos aí, nos últimos vídeos, tratando aí de 1 Tessalonicenses capítulo 5, né, onde fala dos tempos. E agora nós estamos entrando aí num tema muito importante, crucial para nosso entendimento cristão, da nossa fé cristã, da nossa confiança no nosso Cristo, porque vai chegar um momento que para algumas regiões dessa terra não vai haver tempo para arrependimento, tempo para salvação. E aí você pode estar dizendo, mas pastor, a Bíblia diz que haverá salvação no tempo da grande tribulação. Claro, a grande tribulação é o tempo também de derramamento da ira de Deus, que a ira de Deus vai ser derramada em um tempo com o anticristo, né? Que a besta vai estar reinando nesse mundo. Mas haverá salvação em determinada parte desse planeta, e aí é isso aí que nós precisamos de estar atentos, ter a nossa atenção, porque a nossa esperança, né, o ponto forte da nossa esperança é Cristo. É o arrebatamento da igreja, porque a igreja não é destinada à ira. Se a ira de Deus já é derramada, e aí nós vemos aqui na leitura que vai descer fogo do céu e vai queimar um terço dessa terra, depois vai cair um monte ardente que vai destruir mais um terço das criaturas vivas que estiver no mar, e vai cair uma estrela que vai atingir envenenar aí as águas, um terço das águas das fontes dos rios e das águas potáveis, né? E muitos vão morrer. E aí, nós fazendo aí uma conexão lá com Zacarias 13, verso 8 e 9, nós vemos ali que 2/3 dessa terra vai ser destruído, e o terço que sobrar vai ser passado como a puro ouro e a prata no fogo. Então veja bem, 2/3 dessa terra vai ser exterminado, e 1/3 vai ser com fogo. Qual é a parte da terra que ainda vai permanecer? Esse terço da terra vai permanecer. Aonde está a região aonde se localiza Israel. Por quê?
Porque a Bíblia, todas as profecias bíblicas, coloca Israel nos últimos dias, coloca Israel ali na grande tribulação, coloca Israel ali no reinado da besta. Então o texto que não vai ser destruído dessa terra é esse texto que está localizado em Israel. E aí as regiões como a nossa, que está muito longe de Israel, muito distante de Israel, ou vai ser queimada pelo fogo, ou vai ser atingido pela estrela que vai envenenar as águas potáveis. Então veja bem, não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é a Bíblia. Mas pastor, a Bíblia, Apocalipse é figurado. Veja bem, João viu isso acontecer. João foi arrebatado e levado ao céu em um tempo que foi mostrado essas coisas acontecendo a ele. Ele viu isso acontecendo. E Apocalipse adverte que o livro de Apocalipse, né, não pode ser aumentado e nem diminuído. Então, para as pessoas que estão figurando aí Apocalipse, cuidado para não tirar o que está escrito, que está revelado, que João já viu isso acontecer, é a revelação de Deus. O próprio Jesus revelando a João e a nós, as igrejas, os acontecimentos apocalípticos, os acontecimentos que começou desde aquele tempo, os que são e os que hão de ser. Então veja bem, se João viu que um terço dessa terra vai ser queimado pelo fogo e o outro vai ser atingido pela estrela, isso vai acontecer, porque o João já viu isso acontecer, então isso vai acontecer. E as pessoas que tiverem nesse texto que será queimado, destruído, ela não vai, e que não está em Cristo Jesus, ela não vai ter tempo de arrependimento. E aí só vai ressuscitar lá diante do trono branco, aonde a segunda morte tem poder sobre essas pessoas. Mas aquele que for arrebatado, a morte não terá mais poder sobre ele, porque nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Então vejamos bem, a oportunidade que Deus está nos dando em Cristo Jesus é hoje, é agora. Não é, as pessoas estão olhando que ainda vai ter tempo para ser salvo lá no tempo da grande tribulação, e os que vão ser salvos na grande tribulação são só os que vão ser degolados pela besta, então vão reviver ali com Cristo, mas não vai ser levado para o céu, não vai ser arrebatado, como a igreja vai ser arrebatada. E quando nós olhamos para o capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos ali que já houve as bodas do Cordeiro no céu. A igreja não é mais a noiva, já é agora a esposa ataviada para ser o esposo. Então houve já as bodas. Se a primeira ressurreição acontece lá em capítulo 20, depois que Jesus desce e prende a besta, então com quem foi que Jesus casou? Então Jesus casou com a igreja arrebatada. A boda do Cordeiro foi com a igreja arrebatada, que arrebatado antes da grande tribulação. E aí os que foram salvos ali, que ressuscitaram, a Bíblia diz que reviveram ali, os que foram degolados pela besta, eles não são levados mais para o céu, eles já revivem ali já para reinar com Cristo, porque a igreja já foi tirada dessa terra e levada para o céu. E a igreja volta também com Jesus Cristo, eu tenho vídeo falando sobre isso. Então veja bem, amados, a esperança na grande tribulação é um engano, é um vento de doutrina, porque nem toda essa terra vai haver vida no tempo da grande tribulação, porque 2/3 dessa terra vai ser destruída, 1/3 vai ser queimada pelo fogo. Daí, quantidade no próximo vídeo, que a paz e a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês.